Oi. Obrigado, Eduardo. É realmente excelente. Trouxe dados preocupantes, mas, ao mesmo tempo, fornece aquela indicação para que a gente possa mudar a situação atual. Bom, vieram diversas perguntas, acho que o debate vai ser bastante rico, vou tentar coordenar aqui as questões. Eu só queria colocar um ponto, já que eu estou com o microfone, para ter essa vantagem. Assim, acho que todos os palestrantes eles colocaram diferentes pontos com um item comum, que é a melhoria da saúde pública, não só da saúde, mas da saúde em geral, da população. Um ponto que eu acho que é crucial dentro desse debate e que ficou muito evidente durante a pandemia é a importância e o peso que os transtornos mentais, que a saúde mental traz dentro de todo esse contexto. Nós temos uma população mais doente, mentalmente também mais adoecida, e isso, para uma área em que necessariamente precisa trabalha com mudança de comportamento, com escolhas saudáveis, num debate de liberdades individuais, ela assume um papel fundamental. Então, a OMS começou a trabalhar isso em 2018, 2019, e colocou um dos pontos fundamentais dentro além das 4 doenças, os transtornos mentais, como um grande desafio para que a gente alcance a redução das metas para 2030. Eu não sou contra a medicalização, acho que a medicalização é importante, mas a gente não pode viver uma sociedade somente medicalizada, a gente tem que unir a medicalização com a terapêutica, com objetivo, com meta, quando é que você medicaliza e quando você tira essa medicalização, justamente para você causar a mudança, provocar a mudança, e não simplesmente prescrever o medicamento. Eu, como farmacêutico, falo isso abertamente, muitas vezes a gente vê pessoas com várias dificuldades vão nas unidades de saúde, ressaem com uma receita e aquilo ali acaba virando com uma muleta. Isso para pessoas que estão com problema de obesidade, diabéticos, hipertensos, em geral. Então, essa reflexão, eu acho importante colocar essa reflexão. E, além da medicalização, e trazer a terapêutica no contexto das doenças crônicas, que foi mais ou menos isso que os palestrantes abordaram dentro dos seus diferentes pontos de vista. Mas vamos para a pergunta, vamos para os debates. Eu vou fazer uma rodada de 3 perguntas para o professor Vecina. Então, acho que anote aí, porque o negócio vai correr aqui. Tendo em vista a elevada importância da ampliação do debate e a necessidade urgente do enfrentamento e controle das desigualdades sociais em saúde, como o senhor vislumbra iniciativas efetivas para dar visibilidade a esse tema nas organizações governamentais e não governamentais do nosso país? E aí eu complemento com a questão das farmácias. Outra pergunta do CONAS. As farmácias no Brasil são abastecidas 2 vezes por dia porque não têm capital de giro ou porque somos excessivamente medicalizados. Precisamos urgente trabalhar fortemente no modelo de atenção adequado à nossa situação de saúde. Por favor, comente um pouco sobre isso. E a terceira, que é bem instigante, professor Gonzalo, como você avalia a quebra de patente como recurso para a incorporação de tecnologia no SUS? Então... Muito bom. Bom, a questão da desigualdade precisa de mais debate. Essa é uma coisa complexa e não é fácil de entender. Qual é o jeito de incorporar tecnologia? É através de uma ciência, ou um ramo da ciência, que é um ramo da economia, da farmácia, etc., que é a avaliação de tecnologia em saúde. A ATS é um negócio recente. A ATS, as primeiras notícias da ATS são da década de 70, no Canadá. Agora, esse negócio, nos anos 70 e 80, era um bibelô que ficava no escritório dos economistas. Olha, veja aqui essa pesquisa que eu fiz e tal, comparando raio-x com não sei o quê. Bobagem. Agora, a partir dos anos 90, esse negócio de tecnologia pegou. E aí não tem outro jeito. Nós tivemos que dar ouvido para esta história da avaliação de tecnologia em saúde. Começamos a falar em quali, anos de vida, ganhos em relação a não sei o quê, que é um troço que muito pouca gente entende. Então, precisamos de aumentar o número de bons. E como é que faz isso? Discussão. A questão da farmácia, nós somos essencialmente... Veja, nós conseguimos construir
o que conseguimos construir de SUS até agora. Mas o que nós fizemos, de fato, pela política de assistência farmacêutica? Um treco que ninguém entende, chamado Farmácia Popular do Brasil, que começou de um jeito errado. Como é que começou a Farmácia Popular do Brasil? Fazendo a Farmobras. Chegamos a ter 500 farmácias operadas aqui pelo companheiro da Fiocruz. Farmácias estatais, que se dessem certo, nada mais daria certo. Porque era a substituição da atividade do setor privado. Então foi uma cagada. Aí veio, aqui tem o Farmácia Popular do Brasil, que distribui 4 medicamentos gratuitamente, que são muito importantes: hipertensão, diabetes, asma e anticoncepcional. São muito importantes. Agora, qual é o número de unidades básicas no Brasil que continuam comprando antihipertensivos com o dinheiro do município, quando o Estado está dando na farmácia popular? Por que as farmácias populares não existem no interior e na periferia das grandes cidades? Porque as farmácias pequenininhas não têm dinheiro para ter tecnologia para fazer frente às necessidades de controle do uso do dinheiro público. Então, de novo, medicalização é uma das respostas, mas ela não é suficiente. Falta política pública aí, em termos de política de assistência farmacêutica. Que é a questão da quebra de patentes. Uma patente depositada não tem toda a informação necessária para copiar aquele produto. Isso é fundamental entender. Eu quebrei a patente, já sei tudo. Não quebrei. Quando eu quebro a patente, eu não sei nada. Não é assim. Se tiver uma patente, acesso à informação que está depositada de uma patente, você está há 2, 3 anos com gente muito boa em engenharia reversa, conseguir fazer uma cópia. E com esses produtos biotecnológicos, então, a coisa complicou muito mais. É mais do que 2, 3 anos. Até porque tem que fazer os testes de que aquele produto é igual. Comparar produtos químicos é relativamente fácil. Comparar produtos biotecnológicos é quase impossível. Tem que fazer estudos de farmacodinâmica e não de farmacocinética. Acho que vocês, alguns entenderam, outros não. Não vou explicar. Porque não dá tempo. Então, quebrar patente não é necessariamente uma solução. Política pública pode ser. Então, eu vou pegar uma empresa, vou falar: olha, você vai desenvolver uma cópia de hormônio do crescimento, você vai desenvolver uma cópia de trastuzumab, você vai desenvolver uma cópia de Eternacept. Eu garanto para você 10 anos de mercado. Deixa comigo. Então, é um pouco diferente. Esse negócio de quebrar patente parece um negócio fácil, mas não é fácil. Um dia o mundo vai ter que sentar, o dia que descobrirem como é que faz para que o teloma continue se multiplicando infinitamente, né? Um dia vai acontecer isso, né? Nós vamos conseguir descobrir como é que faz o do teloma. E aí vai ter uma patente que vai custar uma fortuna. E aí o mundo vai ter que sentar e discutir: olha, esse troço aqui permite que a gente viva mais. Como é que faz? Nós temos que discutir as patentes, mas os países têm que discutir as patentes. Não vai ser uma solução de um ou outro país. Enquanto isso, nós vamos ficar dependendo da caridade das multinacionais que, quando descobrem uma vacina como essa da Covid, falam: olha, para o hemisfério sul a gente vai fazer baratinho, para o hemisfério norte a gente vai fazer caro, e para os países de renda média que se fodam. Que é o nosso caso. Bom, acho que eu respondi. Muito bem. Muito bom. Vou passar a pergunta agora para o Maurício. Primeira pergunta: na prática, como as operadoras estão se organizando para cumprir a Lei 14.454? Podia até explicar para a gente, porque eu não conheço essa Lei 14.454. Não. Segundo, sabemos que há muitas emendas à Lei 9.556, incorporando tratamentos e procedimentos em avaliação técnico-científica, muitas vezes por lobby de associações de pacientes. Como resolver esta distorção? Isso. E, por fim,
Falando em incorporação de tecnologia de saúde suplementar, é inevitável pensar na lei do rol exemplificativo, que definiu critérios de cobertura extra-rol. Gostaria de te ouvir um pouco mais sobre esse tema e como vê que a ANS pode avançar na implementação dessa lei. As perguntas estão bem parecidas, né? A Lei 14.454, ela definiu o rol exemplificativo. O que a gente chama de rol exemplificativo? O texto mantém a ANS como o órgão responsável pela incorporação na saúde suplementar, mas aquilo que não tiver no rol, se criou algumas excepcionalidades. Então, a primeira, que são dois incisos que gerou um grande debate, inclusive a posição da agência foi contrária à forma como esses incisos foram colocados. A gente defendia que esses dois incisos fossem o inciso 1 e o inciso 2. O que são os incisos? O primeiro fala na possibilidade de um médico prescrever alguma tecnologia à base das ciências, da saúde baseada em evidência, ou que essa tecnologia já tivesse sido incorporada em alguma outra agência internacional, de renome, enfim. Esse ou que gerou uma grande confusão. Porque quando a gente olha para a medicina baseada em evidência, você tem lá aquela pirâmide, uma avaliação, vamos dizer, mais fraca, a posição de um especialista. O professor Vencina citou a prescrição de cloroquina. Então, o médico fez lá uma prescrição para 10 pacientes, 6 ele achou que melhoraram, publicou um artigo fraco, de fraca evidência, mas para efeito da saúde baseada em evidências, aquilo no âmbito judicial está valendo. O que a gente faz na agência é o topo da pirâmide, que é a revisão sistemática. Então, no momento que o legislador colocou um ou outro, ficou muito aberto. Então, a gente está debatendo, inclusive a gente levou essa discussão para o Ministério da Saúde de se ver de que forma a gente vai regulamentar o termo saúde baseada em evidência, porque hoje ficou muito aberto. Então, vale tudo. Por exemplo, qualquer transplante hoje está coberto no sistema suplementar, com base da forma como foi colocado na lei. Eu não sei se vocês acompanharam, acredito que a grande parte tenha acompanhado essa discussão. Essa lei ela foi discutida de uma forma muito corrida, uma pressão social, uma pressão midiática. Acho que todo mundo acompanhou a pressão midiática que a agência sofreu com a discussão do TEA. Antes, no rol da agência, o atendimento multidisciplinar para pacientes com transtorno de espectro autista, a gente tinha limitações de sessões. E a gente derrubou. Hoje não tem mais limite de sessões. Então, se tiverem prescrições infinitamente de sessões de fono, psicólogo, os planos têm que cobrir. Em seguida, veio a discussão do rol. Então, há, sim, uma necessidade de se regulamentar esse dispositivo de saúde baseada em evidência, porque, senão, a gente vai ter já está tendo, né, um aumento de judicialização. Isso vai gerar judicialização, porque quem vai dizer que aquilo é eficaz ou não, que aquilo tem eficiência ou não? Porque aquilo não passa no processo de análise feito pela agência. Tanto a Conitec, no SUS, quanto a ANS tem um processo de incorporação muito robusto. A gente faz um processo muito detalhado, depois isso tem todo um debate público com as entidades médicas. Então, da forma como o legislador deixou o termo, está muito aberto e precisa ser revisto. Agora, da onde vai vir essa regulamentação, a gente ainda está discutindo. Se vai vir via decreto, isso está aberto. O outro ponto lá das emendas, não só emendas, né? A 9656, hoje, ela é uma lei que ela tem 260 projetos de lei de alteração. O volume de leis para alterarem a 9656 foi tão grande que, na época do Rodrigo Maia, enquanto presidente da Câmara, ele criou uma comissão especial.
E são projetos de leis que ninguém se entende. Então, tem um monte de projeto de lei lá que tem um olhar mais para as operadoras, tem um monte de projeto de lei que tem um foco mais nos prestadores, tem um monte de projeto de lei com foco mais nos órgãos de defesa do consumidor, mas que nenhum desses projetos acaba se falando. Então, é uma comissão especial de alteração da lei que eu, sinceramente, não sei se a gente vai conseguir avançar. Sobre o rol exemplificativo, é o que eu falei anteriormente. A Lei 14.454, ela estabeleceu o fluxo de incorporação via INS, mas trouxe essas duas excepcionalidades, esses dois incisos. E o ponto de discussão é o ou ali. Se fosse o e, tem uma comprovação de eficácia e já foi incorporado em alguma agência internacional, acho que daria mais segurança para todo mundo. Mas, da forma como está um ou o outro, isso fragilizou e vai aumentar o processo de judicialização, não tenho dúvida. Não sei se eu respondi, mas eu estou aí, qualquer dúvida eu posso responder no café depois. Obrigado. Obrigado, Maurício. Vou passar agora para o Eduardo. Acho que a gente consegue fazer rodado. O Eduardo responde, e depois tem uma série de perguntas aqui para todos da mesa. Acho que vai dar para cumprir tudinho. Eduardo, o nosso sistema de saúde é muito fragmentado. É urgente uma política de atenção ambulatorial especializada e integrada à atenção primária e hospitalar. Os especialistas precisam estar integrados aos profissionais da APS. Comente um pouco sobre essa questão. Segunda pergunta. Os alimentos processados são altamente viciantes. Nesse sentido, ações regulatórias não deveriam ser implementadas, como no caso do tabaco e álcool? A outra pergunta. Ainda consideramos tabagismo e alcoolismo como fatores comportamentais. Isto implica acho que é da redução dos riscos para a população, na minimização dos riscos para a população e profissionais de saúde. Isso implica, desde o CID-10, a mudanças na abordagem da APS. Dependência química é uma doença crônica e necessita manejo adequado nas abordagens clínicas. Não são só fatores de risco. Acho que foi essa a colocação. Por favor. Obrigado pelas perguntas. E a primeira pergunta é muito importante, que ela é no escopo maior. É claro que eu falei da atenção primária, mas vai muito além da atenção primária, e essa questão da linha de cuidado que perpasse todo o sistema de saúde é essencial, porque vai ter que estar integrado aquilo que é possível fazer na atenção primária e aquilo que vai em outros níveis de complexidade, pensando na atenção secundária, principalmente aí a questão da atenção ambulatorial entra um papel muito importante, que é de organizar e ter essa linha toda que perpasse o sistema de saúde, é essencial. Aí a gente sabe que tem experiências muito bem exitosas no Brasil, pensando naquilo que o CONAS e o CONASEMS fazem, mas aí são exemplos que acho que precisam ganhar escala em termos do Brasil como um todo. Na questão, eu só posso concordar na questão dos alimentos ultraprocessados, porque aí, cada vez mais, além das influências em relação aos impactos sobre a saúde, eles são, por design, eles são feitos para serem viciantes. A questão da hiperpalatabilidade, a questão de trabalho, da relação dos centros de prazer que nós temos no cérebro, levam a isso, de fato, e, sem dúvida nenhuma, deveriam ser objetos de regulação por conta disso. Aí, muitos países começam, às vezes, pelas crianças, mas é pela população como um todo, que precisa ser trabalhado aí, pensando naquelas linhas mesmo, de a agenda regulatória fiscal vai ser essencial para trabalhar nessa linha, e isso não quer dizer só culpabilizar a indústria tem seu papel, mas aí vai precisar trabalhar em questões que eu falei. Uma questão é a reformulação de ultraprocessados, quando possível, não serem mais ultraprocessados, mas tem a questão de responsabilidade com marketing, com a questão de publicidade, com a questão de oferta, com a questão de preços. Então, é um conjunto todo que envolve os três setores para serem trabalhados. E, por fim, não é minha especialidade na questão de tabaco e álcool, mas eu acho que é uma pergunta muito boa, eu acho que é essencial nessa questão de discussão de redução de risco e como a questão, além de fator de risco de dependência química, aí pensando, acho que aí voltando àquilo que o Dr. Macário falou, que é essencial, que o elemento que está faltando na discussão de doenças crônicas em geral e de fatores de risco é a relação com saúde mental, porque ela por si só também traz uma carga de doença, mas ela é um fator associado com todos eles, precisa ser trabalhado nessa complexidade, mas reconhecendo uma questão maior, com questão de terapia, medicalização, mas um tratamento que vai também específico, mais ou menos tempo alinhado com todos os outros.
Obrigado, Eduardo. Então, para finalizar, eu sei que a gente está em cima do tempo, na marca, né? Tem algumas reflexões aqui que eu acho que é importante, e antes de passar para os panelistas darem seu adeus, né? Assim, as últimas palavras, teve uma reflexão aqui que foi muito boa, né? Complementando a fala do professor. Os maus, eles são muito bons no que fazem. Não sei se são muito bons, eles são muito maus mesmo. Assim. Bom, outro ponto que é interessante, uma reflexão aqui, em relação... A gente não percebe esse senso de emergência em enfrentar os fatores de risco para as condições crônicas. A narrativa continua em obras de hospitais, reduzir filas de consultas com especialistas, etc. Por que não taxar altos processados, por exemplo? Isso já foi até abordado aí, por que não? Outro ponto aí, passando agora para as considerações finais, tem 3 pontos assim que eu gostaria que vocês abordassem nessas considerações finais. Primeiro, para o professor Gonçalo, qual é o papel dos pacientes no processo de ATS, em uma eventual agência única? Como você vê que podemos avançar nesse caso? Segundo ponto, para os demais também podem colocar isso. A incorporação da saúde digital é bastante desigual pelo Brasil. Há alguma perspectiva de implementação de acesso à telemedicina, melhorando o acesso às tecnologias livres, tais como consultas com especialistas? E, por fim, especificamente para o Vicina e para o Maurício, após a incorporação, temos grandes dificuldades para o acesso efetivo. Os processos não são coordenados e a chegada do medicamento ao paciente, envolvendo questões complexas como financiamento e distribuição. Mas, nesse momento, o que poderia ser feito como prioritário para melhorar o acesso? Então, vou passar a palavra para o professor, só a questão de tempo, né, para dar então uma aceleradinha, porque eu já passamos, mas faz as considerações finais e aborda os itens que foram descritos. Primeira questão, eu acho que temos que recuperar a importância de taxas. O imposto é um obstáculo numa situação como a nossa aqui. Qual é a razão mais importante do tabagismo ter caído de 30% para menos de 10%? Propaganda, fotografia, nada disso. Eu até acho que essas coisas tiveram o seu papel. A propaganda, impedir fumar em qualquer lugar, transformar o fumante num criminoso, tudo eu acho que é legal. Agora, a coisa mais importante e determinante foi imposto. Neste momento, nós acabamos de ter um estudo, que eu estava comentando aqui com o Eduardo, sobre obesidade e consumo nas famílias brasileiras, em que o autor conclui que não devemos taxar os açucarados, as bebidas açucaradas, porque elas não têm nada a ver com obesidade. Esse estudo está pronto para ir para o Congresso, alimentar lá a discussão sobre impostos. Isso é inaceitável, uma coisa dessas. Tem que ser combatido. Esse estudo foi feito sem nenhuma declaração de que eu não tenho nada a ver com a indústria. Está na cara que quem está pagando isso é a indústria açúcar-alcooleira. O maior consumidor de açúcar do Brasil são os refrigerantes. E isso engorda, e tem que ser taxado. Eu acho que eu acho que proibição é um mau caminho, cria criminosos. Isso vale para a discussão do VAP. Nós vamos transformar em criminosos as banquinhas de jornal que vendem o VAP, e vamos continuar vendendo. Agora, qual é a saída? Regularize e cobra caro. Não tem outra saída. A mesma coisa com qualquer droga, inclusive o álcool. A questão do que o paciente tem que ser menos paciente e mais sujeito. Na atenção primária, nós só vamos conseguir avançar se os pacientes forem sujeitos. Como é que faz para o paciente ser sujeito? Nós, profissionais de saúde, temos que ser cúmplices do paciente. Nós temos que criar o que tem sido chamado aí de agenda comum, uma prescrição comum. É uma evolução muito grande. Nossa capacidade de escuta na atenção primária tem que ser alterada, não tem outro jeito. Nós temos que melhorar o nosso profissional da atenção primária. Não é o médico, é o profissional que atua na atenção primária.
E com relação à questão o que vem depois de incorporar, vem o que veio com a AIDS. Participação da sociedade. Por que não tem judicialização na AIDS? Porque nós conseguimos criar consensos entre os especialistas para incorporar a tecnologia. Não precisa ter judicialização. Então, você faz o consenso e você cria os acessos. Por quê? Porque isso virou um negócio público e está todo mundo falando disso. Então, eu acho que o que falta é mais participação da sociedade, mas é uma participação consciente, tem que entender dessas coisas. Nós temos que fazer com que essas pautas sejam pautas discutidas como a gente discute futebol. Considerações finais. Os 3 pontos aqui sobre uma agência única de avaliação. Aqui eu não vou falar como diretor da agência, porque nós somos um colegiado e isso é um tema que não está na pauta da ANS. Mas, enquanto cidadão, eu sou totalmente favorável que a gente tenha uma agência única de avaliação. Eu acho muito razoável. E aí o SUS ficaria só responsável para discutir questões orçamentárias e a saúde suplementar faria a sua análise também. Mas não tem lógica você hoje fazer uma avaliação na Conitec e outra sendo na ANS. Na época do ministro Mandetta, até se aventou uma possibilidade de se criar uma agência única, mas isso é uma prerrogativa ou do chefe do Executivo, né, ele pode propor, ou até do próprio Congresso Nacional. A telemedicina, tirando toda a tragédia que foi a pandemia da Covid-19, ela foi um ponto que eu diria positivo. Tirando toda a tragédia, mas ela forçou a telemedicina que se estruturasse. Por exemplo, a gente observou isso na saúde suplementar. Houve um aumento muito grande de atendimentos por meio da atendimento remoto. E isso facilitou um processo até interno nosso, porque a agência, como que ela define as regras de cobertura do rol? Existe uma norma nossa que chama garantia de atendimento. Para todos os procedimentos do rol, você tem prazo, tem tempo para dar aquele atendimento. Então, por exemplo, uma consulta básica com pediatria. Se um beneficiário ligar para o operador, em até 7 dias ele tem que ser atendido. Um determinado procedimento em 15 dias. Um procedimento eletivo de alta complexidade até 21 dias. O prazo máximo para se dar atendimento na saúde suplementar são 21 dias. E urgência e emergência imediato. Então, as operadoras que não cumprem esses prazos, aos beneficiários que vão até a agência, abrem reclamação, isso vira uma coisa que a gente chama NIP, Notificação de Intermediação Preliminar. E hoje a gente tem acaba tendo um volume muito grande. O resultado dessas NIPs, para o trabalho que a agência faz, vira insumo para uma série de medidas. Então, a gente suspende planos, que as operadoras que não estão conseguindo dar o atendimento dentro dos prazos que a agência define, a gente suspende os planos, elas não podem mais comercializar, e se elas não se regularizarem, outras medidas podem ocorrer. Por exemplo, a gente pode botar a operadora num processo de intervenção de regime especial, posso botar em direção técnica. E se a situação se agravar, ou a situação que a gente chama de pena capital, é a agência determinar a liquidação daquela operadora. A gente tira a operadora do mercado. A discussão do acesso, ela hoje está pautada daquilo que está no rol, né, que já tem a cobertura, por meio dessa regra de garantia de atendimento. As operadoras são obrigadas, no momento que o colegiado determina e a norma é publicada, elas são obrigadas a dar a cobertura dentro daqueles prazos. Mas acho que um ponto importante que a gente tem avançado, que à tarde a Kátia e a Ana vão falar, que a agência tem uma série de projetos voltados à promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos, tem a ver com o debate das doenças crônicas não transmissíveis. A gente hoje tem uma certificação para as operadoras que montaram uma estrutura organizada de atenção primária em saúde. Hoje a gente tem 5 operadoras que foram certificadas e mais 17 operadoras que estão participando num projeto piloto nosso com o Hospital Oswaldo Cruz.
Então, quem tiver interesse em conhecer, é só entrar lá no portal da agência. É um projeto muito bacana que a gente tem feito com foco na atenção primária. Então, queria agradecer mais uma vez. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Marcelo. Então, como eu tenho intimidade com o Eduardo, é só para dizer um tchau. Obrigado. Eu prometo ser muito rápido, eu sei que a gente está comprometido em termos de tempo. Eu vou falar só duas coisas em relação, pegando esse gancho com a questão dos os maus e os bons. E, de fato, a gente aprendeu muito, todos nós aprendemos com aquela cartilha que pode falar do tabaco, então a gente tem que aplicar isso para os outros setores, e parte disso é na questão de evidências. A gente tem que produzir mais evidências, aí o lado dos bons, então, produzir essas evidências para evitar essa questão, inclusive, de cooptação que a gente tem em relação a muitas pessoas, mas é que a indústria faz muito bem a questão de mostrar, as indústrias em geral, principalmente na parte de alimentação, bebidas, de mostrar os custos que eles vão ter em termos de perda de trabalho, perda de renda, perda de mercado, mas nunca se conta os custos da saúde, que os custos eles são epidemiológicos, mas são custos econômicos, são custos ao SUS, mas custos indiretos que impactam a economia toda de um país, na medida que uma população doente ou que morre precocemente produz menos. Isso significa muito para a economia. Então, o nosso lado é trazer isso e fechar com a coisa que nós estamos num momento muito oportuno dos bons agirem. Então, a gente tem um cenário que a gente vê mais progressista no governo de trazer essas agendas, aí, principalmente da agenda regulatória e fiscal. A gente teve avanço, é claro, por exemplo, na questão de alimentação com rotulagem frontal e tudo, mas pode aprimorar a rotulagem frontal, precisa continuar monitorando e avaliando. Tem aqui ainda a questão pendente, por exemplo, das cantinas escolares, tem a questão de, por exemplo, os ingredientes críticos como sal e açúcar serem regulatórios. E, é claro, aí eu vou fechar com a agenda regulatória, a agenda fiscal. Nós temos toda a questão da reforma tributária, que é essencial trabalhar com a agenda de impostos saudáveis. Isso vai ser um ponto crucial de fazer os alimentos, por exemplo, pensando nos alimentos saudáveis mais baratos, e todos aqueles outros produtos que são nocivos à saúde, álcool, tabaco e alimentos ultraprocessados, principalmente, eles têm que ser sobretaxados, justamente porque a gente sabe que essas são as medidas que mais vão levar a impacto no consumo da população. Muito obrigado, Eduardo. Quer se despedir? Não, só agradecer a todos, foi ótimo, né? E a gente vai ter um intervalo aí, mas o bom é a conversa no corredor. Por isso que o Mark fica aqui cutucando, porque é na conversa do corredor que surgem as coisas. Muito obrigado aí.